de família, né? Se isso fosse em 1950, essa mulher ela era altamente marginalizada. Ela era jogada na parte mais podre, se vamos dizer assim, da sociedade, para ela ser até esquecida, precisa deixar de lado mesmo. Se essa mulher fosse dos anos 50, de 1950, ela era jogada no manicômio. Como, por exemplo, nós temos um documentário maravilhoso brasileiro, que é o Holocausto Brasileiro, né? Que você vai ver a história de muitas mulheres que são jogadas no manicômio. Por quê? Porque não seguem aquele padrão. E essas mulheres eram jogadas lá para quê? Para serem normatizadas, né? Para ser readaptadas, né? E aí o Foucault também vai ter uma outra obra que me fugiu o nome agora, que ele vai falar, e na história da loucura também, mas eu acho que é da clínica, alguma coisa da clínica, ele vai falar o quê? A questão dos hospícios, dos hospitais psiquiátricos não funcionarem, cara. Funcionam mais como depósitos, né? E não ressocializam as pessoas e não trazem as pessoas a uma mentalidade que elas possam viver bem em sociedade, ok? Então perceba, gente, que nós encontramos isso. E para fechar, duas coisas para fechar. A questão da vigilância da norma do exame na sociedade disciplinar, certo? A vigilância e a norma, certo? As características da vigilância e da norma, gente, que a gente vai encontrar, que eu já falei uma, por sinal, que é a questão do vigiar sempre, do olhar sempre, e não precisa ser o cara do topo da hierarquia para vigiar, não precisa, certo? Então, assim, nós vamos ter o ponto celular, nós vamos ter o ponto orgânico, celular, orgânico, genético e combinatório. Ok, gente? Como é isso, né? Eu vou explicar isso aqui para vocês de uma forma bem simples. E tá dentro até da explicação que eu já falei todinha, certo? Mas eu vou falar. A Lara tava rindo aqui. Pois é, você lembra, eu falei, você começou a rir. Tá devendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa por aí, viu, Lara? Sim, mas vamos lá. Então vamos lá. O celular, gente, remete o quê? A questão da distância dos corpos. Por exemplo, você numa sala de aula, tá todo mundo enfileiradinho, sentadinho, todo bonitinho e tal, legal. Esses alunos, eles não vão estar ali no mesmo patamar que o professor. Eles vão estar numa formação. Quartéis, da mesma forma. Você vai ver aquele indivíduo que comanda e as pessoas todas uniformizadas, literalmente, né, uniformes e em forma, né, ali para aquela instrução, né? Pronto. Não, vacilei, eu pensei que outra coisa besteira. Sim, isso é o celular, essa questão da disposição dos corpos, ok? Nós vamos ter a orgânica, que é simplesmente o quê? As atividades propostas para serem compatíveis para cada corpo, para cada indivíduo, né? Ou seja, na doutrinação, na normatização, segundo Foucault, cada forma de normatização, ou seja, eu, vocês, a gente normatizando uns aos outros próximos da gente e dizendo que eles têm que fazer, o que não têm que fazer, esse poder de influenciar o outro, de dizer o que ele deve fazer, enfim. Nós temos aí a questão das atividades propostas. Quando eu olho para aquele indivíduo e eu sei que ele tem uma limitação psicológica em relação a tal coisa, por exemplo, ele não aceita uma crítica. Então eu vou normatizá-lo de uma forma a qual ele possa receber aquela crítica. O outro já não está nem aí para crítica, o bicho é muito doido e tal. Você chega e fala, pede igualdade aqui, porque ele vai entender e acabou. Então, cada exigência, né, física, moral, psicológica, vai para cada indivíduo diferente, né? Nós temos a genética, que é justamente o controle evolucional dessa atividade, né? Dessa evolução dessas atividades. Né? Eu olho, por exemplo, em uma normatização, eu vejo o cara que é um pouquinho mais magrinho, o outro que é um pouquinho mais forte. Né? O exercício, a dominação do condicionamento desses indivíduos de forma física, eu vou fazer, atribuir de formas diferenciadas para cada um. Né? Que eles nessa forma diferenciada acabam sendo domesticados, vamos dizer assim, em relação a isso. E para fechar a questão combinatória, gente, que é uma coisa chamada criação de massa, né? A mentalidade de massa de manobra, né? Então, o que, que nós podemos encontrar aí, gente? Nós podemos encontrar que a normatização para o sim ou para o não, ou para o bem ou para o mal, ela gera, ela condiciona indivíduos tanto para um lado como para o outro. É por isso que nós encontramos muitos casos de indivíduos. Fala aí como vai ser algumas questões. Tu é doido, é, Vinícius? Vou dizer demais, viu, bichão? Aí, tá esperto, viu, Vinícius?
Mas vamos lá. Voltando aqui ao assunto, né? É por isso que nós identificamos, gente, como a normatização ela acontece a partir das ideologias, por exemplo. Nós temos uma ideologia vermelha de um lado e uma ideologia vermelha, aliás, azul, branca e vermelha do outro, né? Vamos dizer assim, né? Temos aqui no nosso país uma ideologia vermelha e a verde e amarela, né? E as duas exercem esse poder normatizante, psicológico, né? E biológico. Nós vamos entrar num outro conceito para fechar aqui de biopoder, certo? O que é o biopoder para Foucault? É aquele poder baseado segundo o Estado ou o gerente do Estado, enfim, baseado na soma entre política e questões de manutenção ou de preservação ou de estética ou de conservação do Estado. Por exemplo, um exemplo clássico do biopoder que o Foucault elaborou é o próprio nazismo. Quando Hitler olha para os judeus e diz o quê? Esses são os inimigos. Isso é escória. Esses são ratos. Né? Então vamos eliminá-los. Então se cria um inimigo comum para a normatização, a ideia normatizada entrar na cabeça de cada pessoa e acreditar naquilo com uma força cada vez maior. Num corpo totalmente disciplinado, num corpo totalmente dócil para aquela ação. Ok, turma? Falou, galera. Fui.